Então vamos lá, pessoal. Prontinho? Então, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai ver a parte de geradores e receptores elétricos, leis de Kirchhoff e a parte de magnetismo, tá? Para a gente encerrar a parte teórica e ficar até a nossa provinha só resolvendo exercícios. Galera, geradores elétricos, bem como essa parte de eletricidade, uma questão vem. Todo ano vem uma questãozinha de eletricidade, circuitos elétricos. Né? Aqui nos geradores, o que é que nós temos? Nós vamos tratar de geradores de corrente contínua. Esses geradores de corrente contínua são pilhas e baterias. Tá? Pilhas e baterias. Os geradores eles podem ser tratados de duas maneiras. Da forma idealizada, onde você tem um gerador capaz de produzir a diferença de potencial nominal dele no circuito, e o gerador real, que é a forma mais abordada, que é quando ele não consegue estabelecer no circuito a mesma diferença de potencial a qual ele foi produzido para fazer. Vou explicar melhor isso. No gerador real, ou melhor, no gerador ideal, se eu comprar uma pilha de 1,5 volts, que é uma pilha normal dessas que você encontra em qualquer lugar, e eu ligar ela num circuito, ela vai produzir no circuito uma diferença de potencial de 1,5 volts. Só que isso é uma idealização. Tá? Porque na realidade, se você compra uma pilha de 1,5 volts, ela não vai conseguir gerar no circuito 1,5 volts de DDP. Ela gera um pouco menos. Por que ela gera um pouco menos? Porque essa pilha ela tem uma resistência interna. Tá? Uma parte da energia que ela se dispõe a fornecer para o circuito é consumida dentro dela mesma. Por isso que as pilhas aquecem. Por isso, quando vocês estão aí, ó, usando celular, telefonando, ou simplesmente só zapeando mesmo, a tela esquenta, a bateria esquenta. No caso aqui, nós estamos falando especificamente da bateria. A bateria aquece porque ela tem uma resistência interna. Se ela fosse um gerador ideal, ela não iria aquecer. Ela ia ter muito mais autonomia, ia gastar a eletricidade, a energia ali, só para o que ela realmente serve. Não ia ter aquecimento. Porém, todo gerador real possui o que nós chamamos de resistência interna. Então, se eu tenho aqui 1,5 volts ligado a essa lâmpada, uma pilhazinha de 1,5 volts ligada à lâmpada, e ela consegue aplicar aqui nos terminais dessa lâmpada exatamente 1,5 volts, eu estou tratando de um gerador ideal. Tá? É uma idealização, é algo que não existe. Nesse tipo de situação, a DDP aplicada aqui, ó, que é chamada de U, é igual ao valor nominal desse gerador, que nós chamamos de, representamos pela letra epsilon. É um E mais enfeitado, que nós chamamos de força eletromotriz. No caso do gerador ideal, epsilon é igual a DDP. Onde? Isso aqui é chamado de FEM, que é força eletromotriz. Que é uma voltagem. E U é a minha DDP, diferença de potencial. Ambas medidas em volts. Quando isso ocorre, o gerador é ideal. A DDP é igual à força eletromotriz. E aí, nesse caso, não faz nem sentido nós estudarmos o gerador. Porque por que a gente estuda o gerador? Para entender, essencialmente para entender que a voltagem aplicada no circuito é diferente daquele valor que está escrito na bateria, que está escrito na pilha. Então, você compra uma pilha de 1,5 volts,
o teu circuito não vai receber uma diferença de potencial de 1,5 volts. Por quê? Porque uma parte dessa energia é dissipada dentro da própria pilha. Essa energia dissipada nós percebemos através do aquecimento. Então, por que uma pilha aquece quando nós estamos usando? Porque ela tem uma resistência interna. Uma parte da voltagem que ela produz é dissipada dentro dela mesma. Se essa resistência interna vai aumentando, aí você tem um aquecimento maior. Esse aquecimento vai aumentando também. É muito comum o celular ter superaquecimento. Quando tem algum problema na bateria, ele aumenta a resistência interna, fazendo com que aumente esse aquecimento. E como é que eu vou saber e como é que eu vou aplicar essa questão dos geradores? O primeiro caso é esse. Se eu falar do gerador ideal, a DDP é igual a força eletromotriz. Professor, e o que é essa força eletromotriz? É o valor nominal da bateria. É o quanto ela é produzida para gerar de voltagem. A DDP geralmente é um pouco menor. Nos ideais, não, elas são iguais. Aí pronto. Se for um gerador ideal, morre aqui. O máximo que você pode aplicar é a equação de Ohm, que é essa aqui, ó. R igual a U sobre I. Se eles são iguais, a força eletromotriz e a DDP, você pode aplicar assim também, ó. Força eletromotriz sobre I. Mas o máximo que vai aparecer é isso. Não vai aparecer mais nada, não. Agora, quando eu falo de um gerador real, aí a força eletromotriz ela é diferente da DDP. Por que ela é diferente da DDP? Porque dentro do gerador tem um valor de resistência interna, que a gente representa por R minúsculo. E aí isso aqui ligado a uma lâmpada, por exemplo, pode ser ligado a qualquer coisa, a qualquer componente elétrico. Se isso é uma pilha de 1,5 volts, a DDP aplicada aqui vai ser menor do que 1,5 volts. 1,3, por exemplo. O 0,7 volts foi para onde? Ficou aqui, ó, na minha resistência interna. Aí quando o gerador não é ideal, quando é um gerador real, aí nós aplicamos a equação do gerador. O que é que diz a equação do gerador? A DDP é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Onde? U é a DDP, Epsilon, força eletromotriz, Rzinho, resistência interna, e I é a corrente elétrica. O que é que essa equação está nos mostrando? Primeiro, esse R vezes I aqui, ó. Lá da lei de Ohm, Rzinho é igual a DDP sobre a corrente. Vou chamar assim, DDP interna. Se eu fizer meio pelos extremos, ó, DDP interna é R vezes I, que é esse termo aqui, ó. Esse termo, R vezes I, nada mais é do que a voltagem perdida dentro do resistor, ou melhor, dentro do gerador. Com isso, o que essa equação nos mostra é que a DDP no circuito é a força contra a eletromotriz menos a DDP interna.
Isso aqui está negativo. Se eu passar para o outro lado, vai positivo. Vai ficar assim, ó. DDP mais a DDP interna. Galera, isso aqui é uma equação de conservação. Conservação da energia. O que é que eu estou dizendo? Que a energia total é a energia que vai para o circuito, mais a energia que é desperdiçada na forma de calor. Essa é a equação do gerador. Dentro dessa equação aqui, ainda falando dela, pode surgir um gráfico. O gráfico do gerador, ele sempre vai aparecer assim, ó. Esse eixo é a voltagem e esse eixo é a corrente. O que é que eu preciso saber? Que nesse ponto aqui, ó, esse ponto que é onde a curva corta o eixo da voltagem, ele representa a força eletromotriz. E aqui é a minha corrente máxima. Minha corrente máxima. Ela ocorre quando nós temos a DDP igual a zero. É a nossa corrente de curto-circuito. Quando a diferença de potencial zero. Lembre, onde o eixo corta, o eixo da voltagem, é a minha força eletromotriz. Gerador é só isso aqui. Nos circuitos elétricos, eles são representados assim, ó, por duas barras de tamanhos diferentes. Se você observar num circuito, está lá um circuito elétrico com um resistor, dois resistores. Isso aqui é um gerador de força eletromotriz. Isso aqui são resistores. Aí, como eu disse, tem duas possibilidades. Se ele for um gerador ideal, ele aparece desse jeito aí, ó. A força eletromotriz é a DDP, a própria DDP, e você vai resolver o circuito. Isso nós vamos fazer quando estivermos aplicando as leis de Kirchhoff. Agora, se for um gerador real, sempre do lado dele aqui, ó, vai aparecer um outro resistor e ele vai representar esse resistor assim, ó, com R minúsculo. Aí, no caso, isso aqui tudo é o gerador. Pode ser uma pilha, uma bateria. E ali é a resistência interna. Tá? O gerador é isso. Olhando assim, parece meio confuso, mas vocês vão ver quando a gente estiver aplicando as leis de Kirchhoff. Eu não trouxe exercício separado, pessoal, porque eu procurei questões isoladas. E aí são muito poucas e muito antigas. A maioria das questões que envolvem os componentes eletrônicos, resistores, geradores, corrente elétrica, já vem tudo junto, aplicando as leis de Kirchhoff. Aí não dava para trazer separado. Aqui nós temos o gerador. O receptor, um receptor elétrico, é qualquer coisa que funciona a eletricidade. Esse computador, celular, ar-condicionado, tudo é receptor elétrico. Você está pegando aquela diferença de potencial e gerando uma corrente elétrica no circuito e está consumindo isso. É o mesmo padrão aqui dos geradores. A única diferença vou botar aqui a equação. Equação do receptor. A única diferença aqui é o sinal. O epsilon linha mais R vezes I. Para o receptor, ao invés de ser negativo, é positivo. E esse epsilon linha não é chamado de
força eletromotriz. É a minha força contra eletromotriz. Como é que eu represento no circuito elétrico? Do mesmo jeito que eu represento o gerador. Se é um gerador ou se é um receptor, você só descobre no circuito, no próprio circuito. Agora, todo circuito precisa ter um gerador. Se aparecer mais de 2 componentes como esse, ó, aparecer um aqui, só tem um desses no circuito, é um gerador. Se tiver mais de um, aí um deles é um receptor. Isso você só vê quando você estiver resolvendo o circuito. Então não vou nem me ater muito a isso. Agora vamos para as leis de Kirchhoff. Quando você aplica as leis de Kirchhoff para um circuito elétrico, na verdade você está procurando calcular uma resistência interna, uma corrente, o valor de um DDP, o valor de uma força eletromotriz. Você está procurando resolver e descobrir alguma parte dos elementos, algum valor de algum elemento que tem lá. Pode ser gerador, receptor, resistor, o valor da própria corrente, o valor de uma potência dissipada. As leis, elas só mostram como é que você tem que fazer, né? Então, as leis de Kirchhoff, acho que é assim que escreve, sei lá. Agora é. Deixa eu ver se tem internet aqui. Opa, tem. Este nome aí eu nunca... Kirchhoff. Tem 2 Hs. Leis de Kirchhoff. O que é que elas dizem? Só são 2, bem simples. Primeira lei, a soma das correntes que chegam a um nó deve ser iguais do nó. Então, nó é o nome que nós damos à junção de 2 malhas, né? A junção de 2 caminhos. É uma bifurcação no circuito. Então, imagine o seguinte, ó. Você tem um circuito, vou representar aqui uma parte dele. E aí eu digo para você, olha, tá aí meu circuito, por ele é percorrida uma corrente elétrica no valor de 10 amperes. O nó do circuito é isso aqui, ó. É o ponto onde você vai ter mais de um caminho para a corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica chega aqui, ela é dividida entre os 3 caminhos. Quanto vai passar por cada caminho, eu só sei com o valor da resistência que está lá. Não é dividido igualmente. Pode ser dividido igualmente? Pode. Se aqui eu tiver resistências iguais, o valor da corrente é dividido igualmente. Caso contrário, não. Mas o que é que a primeira lei diz? Que quando chega 10 amperes aqui, desse nó, quando essa corrente se dividir, quando ela chegar aqui de novo, vai sair exatamente 10 amperes. Tá? A corrente, ela vai percorrer os caminhos diferentes, mas quando esses caminhos se juntarem novamente, a corrente se soma novamente. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Vamos chamar aqui de 1 e 2
I3. Então, minha corrente I é igual à soma I1 mais I2 mais I3. Só isso. Simples. E a segunda lei? Segunda lei diz o seguinte: a soma das DDPs quando é realizado um caminho fechado é sempre zero. Por exemplo, eu quero analisar esse circuito aqui. Aí eu vou pegar um ponto qualquer lugar aqui, vou chamar de A. E vou analisar ele, circulando ele, até retornar ao ponto A. Em cada ponto desse aí, em cada elemento desse, ocorre uma mudança na DDP. Pode ser para mais ou para menos, dependendo do elemento. Quando é resistores, é sempre uma queda de tensão. É sempre uma diminuição da DDP. Então, você vai ter uma DDP aplicada no resistor 1, uma DDP aplicada no resistor 2, uma aplicada no resistor 3. E você vai ter a força eletromotriz, que já é uma DDP, certo? Quando eu somar, no caso aqui vai ser positiva, né? Quando eu somar todas essas DDPs, força eletromotriz, mais a DDP no resistor 1, mais a DDP no resistor 2, mais a DDP no resistor 3, isso aqui dá zero. Sempre vai ser igual a zero. Se eu tiver 50 elementos, quando eu somar as DDPs nesses 50 elementos, tem que dar zero. Lembre, isso só vale se eu sair de um ponto e retornar para o mesmo ponto. Eu saí de A e voltei para A. Aí a soma das DDP vale zero. Tá certo? Essas são as leis de Kirchhoff. Isso aqui é o que nós vamos aplicar quando estivermos resolvendo as equações de circuito, que é onde nós vamos ver a aplicação da lei de Ohm, onde nós vamos ver a equação do gerador, a equação do receptor, certo? E isso aqui é só o padrão que nós temos que seguir. As leis de Kirchhoff servem só para isso. Olha, quando você for analisar um circuito, a soma das correntes no nó tem que ser igual às que saem do nó. E quando você for analisar um circuito, você escolhe um ponto, circula o circuito todinho até voltar para o mesmo ponto, e quando você fizer isso, sempre a soma das DDPs vai dar zero. De novo, isso aqui é outra lei de conservação. É outra lei de conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de um tipo em outro. Então, essa é a parte de eletricidade. Tá? Vamos fazer exercícios relacionados a ela na próxima aula, bem como relacionados ao magnetismo. Tá? Magnetismo é uma parte mais ilustrada, eu trouxe em slides, mas também não é tão difícil não. Deixa eu apagar aqui.
Isso aqui, ó, campo magnético. Opa, obrigado. Valeu. Então vamos lá, galera. Essa teoria por hora é dissociada totalmente da eletricidade. Mas depois a gente vai ver a junção, né? Porque hoje a eletricidade não é mais estudada separadamente do magnetismo. Estou falando física mesmo, não essa do ensino médio. É uma coisa só, né? Então vamos lá. Então nesse tópico vamos falar aí do magnetismo. Pá. Trens que flutuam. Vocês conhecem isso aqui, né? Trens que flutuam. Nosso famoso trem-bala. São trens de levitação magnética. Como é que isso é possível? Vamos aqui. Então, ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos. Primeiro, esses bichinhos aqui, ó, foi descoberto um material mineral na região da Magnésia, do lado da Ásia. Por ser descoberto nessa região, o nome dele ficou magnetita, desse material, né? Chamado de magnetita. E ele tinha propriedades bem interessantes, e uma delas era atrair materiais ferromagnéticos. Atrai qualquer metal, o ímã? Não. Tem metais que ele não atrai, por exemplo, o alumínio. Mas qualquer material ferromagnético, a maioria dos metais são, ele consegue atrair. Então, primeiro comportamento interessante, atrai fragmentos de ferro, limalhas de ferro. No caso de um ímã em forma de barra, os fragmentos de ferro aderem mais às extremidades. Você pegar um ímã lá de um alto-falante e quebrar ele, ficar em meia lua, se você aproximar de pó de ferro, a maioria do pó de ferro vai ficar grudado nas extremidades deles. Depois a gente vai ver por quê. Tá? Quando suspensos, aqui foi uma das coisas mais interessantes que os ímãs propiciaram para nós, enquanto evolução do ser humano. Se você suspender um ímã, ele sempre vai se alinhar com o campo magnético da Terra. Você pegar 30 ímãs aqui, em forma de barra, e colocar eles distantes um do outro, pendurados aqui, equilibrados, e fazer com que eles girem, se você esperar que eles parem sozinhos, eles vão todos estar apontando na mesma direção. Todos os 30 vão estar apontando na mesma direção, que é o alinhamento com o campo magnético da Terra. Tá? Tem uma diferençazinha de nomenclatura, né? Norte e sul, geográfico do norte e sul, magnético. Mas à frente eu trato disso com vocês. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Exercem entre si forças de atração e de repulsão. Todo mundo aqui já deve ter brincado com ímã, sabe que se eu colocar de um lado, eles vão grudar. Se eu tentar botar do outro lado, se eu tentar aproximar-os do outro lado, eles vão se empurrar, vão se repelir. Como é que isso funciona? Polos com o mesmo nome se repelem, polos com nomes opostos se atraem. Polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul, e polo norte atrai polo sul atrai polo norte. Nomes iguais se repelem, opostos se atraem. E das propriedades mais interessantes é a ausência do monopolo magnético. Isso aqui aparece demais. Ímãs têm monopolos. Eu posso ter um monopolo. O que é um monopolo? Só um polo norte ou só um polo sul? Eu posso ter polos separados? Não. Se você pegar um ímã e quebrar ele em dois, imediatamente surge um polo norte e um polo sul. Se você quebrar a metade da metade, vai surgir um polo norte e um polo sul. Se você quebrar de novo, um polo norte e um polo sul. Inexiste monopolo magnético. Diferente do elétrico, eu posso ter um.
Polo positivo e um polo negativo. Separados. Já ímã não. Sempre que tem um ímã, tem um polo norte e um polo sul. Sempre. O campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por uma corrente ou em torno de um ímã. Nesse caso, devido a partículas em movimento que os elétrons executam no interior de seus átomos, os spins do elétron. A fim de caracterizar a ação do campo, associa-se a cada ponto do espaço um vetor denominado vetor indução magnética, indicado pela letra B. Uma agulha magnética colocada num ponto de campo orienta-se na direção desse vetor B. A intensidade do campo magnético é medido em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Nikola Tesla fez inúmeras mesmo, contribuições para a nossa sociedade. Se você pegar o que ele fez, a maioria das coisas que a gente usa hoje tem um dedo do Tesla no meio. Tá? Aqui, se eu tirar só uma das contribuições, aqui fica tudo no escuro. Né? A corrente alternada foi a grande defesa dele. Na época dele, ele já falava em transmissão de eletricidade sem fio. Agora que a gente está vendo aí alguma coisa sobre. Mas ele já tinha projetos disso. Então, em homenagem a ele, a unidade de campo magnético é o Tesla, representado por T maiúsculo. Tá? Aqui ele já fala por que é e como é que se geram campos magnéticos. Mais à frente a gente vai falar separadamente. Linha de indução magnética é o seguinte. Primeira coisa aqui. Aqueles 4 fenômenos, a maioria deles você já conheciam. Talvez não conhecessem a questão do monopolo magnético. Mas todo mundo sabe que um ímã atrai metal. Né? Todo mundo sabe que um ímã tem a capacidade de se alinhar com o campo magnético terrestre, é tanto que a bússola é nada mais do que um ímã. Todo mundo sabe que iguais se repelem, opostos se atraem. É até um dito popular. Monopolo. Não existe monopolo. Sempre tem um polo norte e um polo sul. Pronto. Aqui já é uma coisa mais técnica. As linhas de campo, que são as linhas que a gente usa para representar o campo magnético, elas sempre nascem no norte e morrem no sul. Sempre nascem no norte e morrem no sul. E sempre formam esse padrão. Ó. Elas ficam girando aqui. Por quê? Porque eu sempre vou ter 2 polos. Eu sempre tenho 2 polos. Então ele sempre vai formar esse padrão. Pode não formar esse padrão, por exemplo, num ímã em forma de ferradura. Que aí vai formar, no meio do ímã, forma linhas retas de campo. Mas são exceções. A maioria dos casos é isso aqui, ó, esse padrão. O que é que eu preciso lembrar? O campo magnético ele sempre nasce no norte e morre no sul. Tá? Campo magnético uniforme, como eu disse, ó, se o ímã for em forma de ferradura, pode gerar esse padrão aqui diferente de campo, que é o que nós chamamos de campo uniforme. Em qualquer ponto que você pegue, a intensidade do campo é a mesma. Já aqui não. Se eu pegar a intensidade do campo, representado por essas linhas, é a quantidade de linhas que tem. Se eu continuar essas linhas aqui, ó, aí tem essa linha aqui que faz isso, maior. E aí você vai ter várias assim. E você for analisar, por exemplo, nesse ponto aqui, eu quero nessa área A, e vou analisar, pegar a mesma área, né? Só que aqui. Onde é que o campo é mais intenso? Nessa área 1 ou na área 2? Na área 2, porque tem mais linhas de campo. Por isso que quando você pega um ímã em forma de barra, nas bordas do ímã, nas pontas do ímã, vai ficar mais concentrada a limalha de ferro ali. Porque a intensidade do campo nos polos é maior. Se você pegar uma folha de papel, pega um ímã em forma de barra, pega uma folha de papel, coloca em cima do ímã, pega pó de ferro e joga em cima, limalhas de ferro e joga em cima. Vai formar esse padrão bem aqui, ó. Um monte de linha assim, ó. Onde você vai ter mais limalha de ferro? Nos polos, tá? Então, nos polos do ímã,
você sempre tem uma maior intensidade de campo magnético. Pronto. Aqui foi o início da junção. O ímã e essa capacidade de se alinhar com o campo magnético terrestre já eram usadas há um tempão já, como uma bússola. Permitiu a navegação chinesa e tal, a expansão marítima, essas paradas assim. Porque sempre funciona. Mesmo quando está nublado, quando está chovendo, quando está escuro, ou neblina, não importa. O campo magnético da Terra, ele não desliga. Tá? Ele está lá por um movimento interno do núcleo. Então ele gera esse campo e ele não desliga. Se desligasse, acabava a nossa vida aqui, né? Mas, até então, era um fenômeno completamente dissociado da eletricidade. Esse cara aqui, ó, o Henri Christian Ørsted, ele estava fazendo experimentos com baterias em circuitos e pegou uma bússola para ver ali se existia alguma interação. E aí ele percebeu o seguinte, que na hora que ele ligava o fio na bateria, durante um curto espaço de tempo, na hora que ele ligava, a bússola mexia. Na hora que ele ligava, a bússola mexia. Se ele invertesse, ela invertia o movimento também. E aí ele percebeu o seguinte, olha, a corrente elétrica que circula esse circuito está, de alguma maneira, produzindo uma interação com o ímã. E ele já sabia que os ímãs só interagiam com ímãs ou com metais. Ou seja, só interagia com o campo magnético. Então, quando a corrente gira aqui, ela produz um campo magnético. Né? Essa foi a ideia do Ørsted. Campo magnético no centro de uma espira circular. Pronto. Paramos aqui. Essa percepção mostra uma das maneiras que você tem de gerar um campo magnético. Eu quero gerar um campo magnético, eu preciso ou de um ímã ou de uma carga elétrica se movimentando, ou seja, de uma corrente elétrica, já que corrente elétrica é carga elétrica se movimentando. Quando eu faço isso, aí eu vou ter uma infinidade de possibilidades. Uma delas é produzir um campo através de uma corrente girando uma espira. Todo mundo aqui usa isso todo dia. Principalmente aqui em Picos. Ou usa ou morre. Que é um ventilador. Todo dia você usa isso. Que é um ventilador. Você pega uma corrente elétrica e sapeca ela numa espira. O que é uma espira? É um fio enrolado. Você abriu um ventilador para limpar, o que é? É um monte de fio enrolado. Só isso. Quando a corrente elétrica circula aí, naquele enrolamento de fios, aí vem a interação magnética. Aí é isso que a gente está procurando entender. Como é que isso ocorre? Primeira coisa que eu preciso saber para compreender essa movimentação, que é uma das coisas que todo mundo usa todo dia. Outra nós estamos usando aqui agora. Usamos todo dia, toda hora, na verdade. Que é isso aqui, ó. Eletricidade. A eletricidade que nós usamos é por causa disso aqui também. Então nós estamos buscando entender o porquê que isso acontece. Primeiro ponto, como é que eu gero um campo magnético? Ou é por um ímã, que é simples, é só um ímã lá, pronto, acabou-se. Ou é por uma corrente elétrica em movimento. Se eu pegar uma corrente elétrica e fazer ela girar numa espira, para eu obter o valor do campo elétrico que ela gera, eu uso essa equação. μ0i sobre 2r. μ0 é a constante de permeabilidade magnética. Essa constante aqui, ó. Constante de permeabilidade magnética do vácuo. Vale 4π vezes 10 a 7 Tesla metro ampere. Isso aqui tem que vir na questão. Isso é uma das chaves da natureza. μ0.
juntamente com a constante de permissividade elétrica. Foi o que permitiu nós entendermos que a luz é uma onda eletromagnética. Uma das coisas que permitiu que nós, seres humanos, compreendêssemos que a luz é uma onda eletromagnética. E hoje podemos usar para tudo. Celular, transmissão celular, Wi-Fi, tudo. As chaves são essas duas constantes aqui. Ó. Se eu pegar 1 e dividir pela raiz quadrada de ε0 μ0, dá a velocidade da luz. E essas constantes são o que nos permitem falar de eletromagnetismo, né? Tá aqui. Se eu ligar uma espira circular numa fonte de DDP, vai surgir um campo magnético. B. Como é que eu calculo a intensidade dele? Por essa equaçãozinha aqui. N é porque eu posso usar só um espira, aí N é 1, fica só isso aqui, ó. Ou eu posso pegar uma bobina, que é o que acontece no ventilador. O ventilador é um monte de fio enrolado, um monte de espira junto. Quer um monte de espira junto? Cadê, ó, uma bobina. Bobina. Esse monte de enrolamento faz com que a intensidade do campo aumente. É só multiplicar quantos enrolamentos eu tenho por esse valor, vai me dar o valor de campo magnético que eu tenho. Bem como transformadores também funcionam assim, mas depois a gente vai ver isso. Aí, μ0 I sobre 2R, isso aqui surge quando você tem a corrente elétrica num fio linear. Aquela primeira equação é para um fio circular, aqui é para um fio linear. Você obtém por esse valor aqui, o campo. Aqui no solenoide. Solenoide é uma espira, uma bobina, só que as espiras são mais afastadas. É como se fosse uma mola. O campo elétrico é dado por essa equação. Aqui, o que a gente aplica para essas equações aqui, na verdade é só substituição mesmo. O que é que eu preciso compreender? É que em todos esses casos, o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica. A chance de vocês serem cobrados para substituir nessa equação aqui, ó, é pequena. Para substituir e achar o valor do campo lá, é pequena. Mas a chance que vocês têm de ser cobrados por o campo magnético foi gerado por uma corrente elétrica circulando nesse fio. Aí isso é gigante. Tá? Campo magnético ou é um ímã ou uma corrente elétrica em movimento. Ou elétrons em movimento, né? No caso, corrente elétrica. Aqui, o que importa são essas nomenclaturas. Ó. O B, quando representado por um pontinho assim, ó, indica que ele está saindo do quadro. Se eu pudesse animar isso, o campo estaria assim, ó, saindo. E quando é um xizinho, ele está chegando no quadro. Por que eu preciso representar isso? Porque o sentido do campo magnético, como é um vetor, eu preciso de módulo de direção e sentido. O módulo é dado pela equação. O sentido é dado pela regra da mão direita. E o que é essa regra da mão direita? É uma regra na qual você usa a mão direita. Tá? Pelo amor de Deus. É a mão direita. Falo isso porque alguns alunos aplicam a regra da mão direita com a mão esquerda. E aí vai dar tudo o contrário. Como é a regra da mão direita? O polegar, ele segue o sentido da corrente. Ó. Polegar segue o sentido da corrente. A corrente está para cima aqui, ó. Aponto o polegar para o sentido da corrente e giro a mão. Giro. O movimento dos dedos é o movimento do campo magnético, é o sentido do campo magnético. No caso, ó, ele está chegando no quadro aqui do lado de fora e do lado de dentro, no centro da espira, ele está saindo. Por isso que está um pontinho. Esse pontinho representa que ele está saindo. Se a corrente tivesse o contrário, no caso aqui, ó, se ela tivesse para cá, ia girar assim. Aqui, ó. Se ela tivesse para o outro lado, polegar no sentido da corrente, quando eu girasse a mão, ó,
Meus dedos estariam entrando no quadro no centro da espira, por isso é o xizinho, representa que o campo está entrando, e do lado de fora da espira ele estaria saindo. Se eu quisesse representar completamente esse campo, eu colocaria aqui do lado de fora, contínuo. Isso indica o quê? Que ele está fazendo isso. Está girando assim dentro dessa espira. Beleza? Então eu consigo produzir campos magnéticos através de corrente elétrica. Agora vamos aqui para o campo magnético terrestre para encerrar essa parte de campos magnéticos. Então, o campo magnético terrestre, nós vimos que os ímãs se alinham a ele, né? E aqui ele fala da orientação da bússola, é porque a Terra é um grande ímã. O que é que nós precisamos compreender? Existe uma diferença da geografia para a física. Se você pegar uma bússola e colocar e segurar ela, a ponta que está representando o norte da bússola vai apontar para o polo norte. Tá? Esse polo norte que ela aponta é o nosso polo norte geográfico. Groenlândia, Alasca, polo norte. É o norte geográfico. Por quê? Porque o polo norte da bússola, na verdade, é atraído por um polo sul. Polo norte atrai polo sul. Polo sul atrai polo norte. Então, se o polo norte da bússola está apontando para o norte geográfico, é porque esse norte geográfico não é um polo norte. Ele é um polo sul magnético. Então, os nomes são ao contrário. O polo norte geográfico é um polo sul magnético. E um polo sul geográfico, na verdade, é um polo norte magnético. Tá certo? É o contrário, lembrem disso. O norte geográfico é o sul magnético. O sul magnético é o norte geográfico. E o sul geográfico é o norte magnético. De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, um polo sul magnético, aproximadamente no que nós chamamos de polo norte geográfico, que é uma diferença também da localização, mas é muito próximo. E o polo norte magnético, aproximadamente o que nós chamamos de polo sul geográfico. São as regiões do planeta onde você tem uma maior intensidade de campo magnético. São os polos. A importância do cinturão magnético terrestre na proteção dos ventos solares. Eles desviam a grande maioria das partículas de alta energia. Tá? Principalmente raios cósmicos. Desliga aí o campo magnético terrestre, torra todo mundo. Então ele é essencial, é gerado por a movimentação do núcleo da Terra. O campo magnético, o cinturão magnético também é usado para o processo de telecomunicações, sendo fundamental no processo de rota e navegação de alguns animais. Vários animais, na verdade, que têm processos migratórios, utilizam o campo magnético terrestre como orientação. Exemplo, tartarugas, albatrozes, algumas bactérias, etc. Aqui desse campo magnético terrestre, ainda é importante falar sobre a aurora boreal, né, que é um fenômeno que ocorre nos polos. Por que só ocorre nos polos? Porque tem maior intensidade de campo. Quando essas partículas interagem com o cinturão magnético da Terra, elas produzem esse efeito, que são clarões, são luzes de cores diferentes, verde, roxo. Então você está lá olhando para o céu e tem um monte de luz no céu, né? Que é o fenômeno da aurora boreal. Só quem consegue observar é quem mora próximo aos polos magnéticos. Então tá aí. Dá tempo de fazer alguns exemplozinhos, né? A figura mostra o nascer do Sol dos pontos. E os pontos A, B, C e D, qual deles indica o sul geográfico? Nascer do Sol, leste. Pôr do Sol, oeste. Então aqui, ó, leste, oeste, norte, sul. Norte geográfico. Sul geográfico. Ele quer saber do sul geográfico, ponto D. O ponto D é o sul geográfico. Se eu chegasse aqui e perguntasse qual desses pontos aqui
é o sul magnético? É o ponto B ou o ponto D? Quem é o sul magnético? O sul magnético é o norte geográfico. O sul geográfico é o norte magnético. Beleza? Lembre disso, é sempre o contrário. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito dos fenômenos eletromagnéticos. Letra A. É possível isolar os polos de um ímã? É possível a gente isolar os polos de um ímã? Ter um monopolo? Não. Né? Imantar um corpo é fornecer elétrons a um de seus polos e prótons ao outro. Imantar, pessoal, é o fenômeno de você tornar um corpo magneticamente ativo. Tá? Eu tenho um ímã permanente, eu pego uma chave de fenda e esfrego nesse ímã. A minha chave de fenda vai ficar magnetizada, temporariamente, né? Mas fica. Sempre que falar de tirar e arrancar próton de um canto para o outro, é furada. Tá? Os prótons, eles são sustentados no núcleo por uma força extremamente elevada. Falar em mexer em próton é falar em fissão nuclear. Tá? Então, não rola. C. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. É ao redor de qualquer carga elétrica? Não. Só quando a carga elétrica estiver se movendo. D. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético? Gera sim. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura? Não. Tem relação com a temperatura? Tem, mas é outro processo que depois a gente fala sobre. É como é que eu construo um ímã? Como é que eu faço para uma coisa virar um ímã? Eu aqueço ele até uma temperatura específica, coloco um ímã permanente perto, ou um eletroímã. Esse eletroímã organiza os spins dos elétrons e pronto, aquele negócio ele vira um ímã. Eu resfrio, ele já é um ímã. É assim que eu produzo artificialmente, né? Então a resposta correta é a letra D. Ainda tem tempo. Sai daí, Paulo. Dando pressão. Vamos lá. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente I de 1,5 amperes. Qual a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto a uma distância R igual a 0,5 metros, dado a permissividade elétrica ou permeabilidade magnética de 4 vezes 10 a menos 7 Tesla? Pessoal, aqui é a aplicação daquelas equações. O que é que eu estou falando? De um fio reto e extenso. B é igual a μ0I sobre 2R. 2D, né? A distância. 2 vezes D. μ0, 4 vezes 10 a 7. A menos 7. Vezes a corrente, que é 1,5. Dividido por 2 vezes a distância até o ponto, que é 0,25. Fazer aqui rapidão. Tcharam, tcharam. Dá 12 vezes 10 a menos 7. 1,2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, ó. Dá 1,2 vezes 10 a menos 6. É só substituição, como eu falei para vocês. É só substituição na equação. É comum aparecer? Não. É nem não. Raramente você vai encontrar isso. Mas eu preciso lembrar da equação porque eles podem, e é comum perguntar, se eu quero aumentar o campo magnético, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a corrente, diminuir a distância. Depende da corrente, da distância. Isso para um fio reto. Se for um espira, aí já é outra possibilidade aí, tá certo? Mas também é só olhar para a equação. Aqui eu baguncei. Mas lá no final era só falando sobre os trens que flutuam. Por que é que os trens flutuam? Os trens bala, né? Eles pegam e geram um ímã.
Eles produzem um ímã. Como? Através da eletricidade, um eletroímã. Corrente elétrica gera um campo magnético. Então você tem ali um eletroímã. De polos opostos. O trilho é um polo sul, por exemplo, de polos iguais. E, sei lá, e o trem tem um polo sul também. Então eles, como eles se repelem, eles ficam flutuando. Lógico, esses campos são de uma intensidade absurda. Aí ele fica flutuando. Qual a grande vantagem? A única resistência ao movimento é a resistência do ar. Não tem atrito, porque eles estão flutuando. Isso faz com que ele possa atingir velocidades gigantescas, né? Gigantescas mesmo. Se você pegar, tem um brinquedozinho chamado Levitron, que nada mais é do que um brinquedozinho que fica flutuando, devido a campos opostos. Você pegar um Levitron e girar, ele fica, ó, vários e vários minutos girando, porque ele não sofre atrito, ele só sofre resistência do ar. Beleza? Então essa é a primeira parte aí de campo magnético. Na aula que vem a gente faz exercícios e vê essa parte final aí de eletromagnetismo. Oi, tá ok? Pois boa noite, queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez, né, com a graça de Deus, e nós vamos nesta aula apenas concluir algumas inferências que nós começamos na aula anterior sobre exatamente os elementos necessários e imprescindíveis na competência 4, tá bom? Nós começamos fazendo uma referência que vocês precisam ter na redação de vocês. Elementos que fazem referência à coesão sequencial. Estão lembrando daquelas expressões sequencial? Quando a gente colocou no desenvolvimento 1, no D1, o que é que você pode colocar? Em primeira análise, Milena. É um elemento de coesão sequencial, porque é primeira análise, então vai ter o quê? Segunda, não é assim? Um elemento, primeiramente, pode ter segundamente, não é verdade? Inclusive, perguntaram se existe a palavra segundamente. Existe sim, tá? Segundamente existe, pode ser posto sim, a expressão dentro do contexto. Então, essas expressões iniciais, chamadas de interparagrafais, elas são necessárias, são imprescindíveis, precisam estar presentes no texto, tá bom? Depois nós começamos os elementos que fazem referência à coesão agora referencial. A referencial é porque nós precisamos aprender que a referencial, ela vai retomar. Ela pode, na realidade, retomar. Existem vários elementos que nós estudamos na aula anterior, que são os pronomes, que eles retomam o que já foi dito. E qual é a finalidade de vocês saberem esses elementos? Para que não haja repetições, tá bom? Então, se você usou pessoas, você vai poder usar um pronome no lugar de pessoas, vai poder ser elas, por exemplo, tá bom? Sempre lembrando que os elementos de coesão referencial, eles fazem parte e são de terceira pessoa, para que vocês não caiam na pessoalidade, o que representa a impessoalidade, terceira pessoa. Tá bom? Então, nós vimos alguns elementos, alguns pronomes, e vamos dando sequência que, além desses pronomes, existem outros elementos que também denotam essa qualidade de fazer referência, tá bom? É tanto que nós vamos aprender uma coisa aqui hoje. Como eu posso usar na minha redação o esse e o este, tá? Pode parecer um pouco complexo, minha gente, mas não. É só fixar legal, beleza, que dá para sair, tá bom? Por quê, professora Rosilene? Porque esses elementos, eles serão observados dentro da competência 4, no que faz referência à coesão referencial dentro dos parágrafos. Ou, de repente, até interparagrafal. Porque vocês usam nesse contexto. Você pode usar, Milena? Pode. Como... E aí, preste atenção, é uma expressão de coesão sequencial, aqui é sequencial, porque nesse contexto foi dito aqui, tá? Mas ainda tem um elemento de coesão referencial. Por que não pode ser neste contexto? Sabe por que não pode? Porque o esse
ele faz referência ao que já foi o quê? Foi dito, tá bom? Então, nesse contexto, o pronome demonstrativo esse, ele retoma o que já foi dito. Então, eu não poderia fazer menção colocando neste contexto, porque o este, ele antecipa. Olha a diferença. Esse retoma. Retomar está atrás, tá bom? E o este antecipa. O que antecipa está onde? Na frente. Vamos aprender dessa forma que dá certo. Ó, o esse faz referência ao que está atrás. O este faz referência ao que está à frente. Aqui está à frente. Então, este à frente, esse atrás. Ou seja, o esse volta a seta para cá. O este, a seta vai para frente. Tá bom? Vamos então, professora Rosilene, ver isso dentro das construções, tá bom? Dentro das construções, basicamente da progressão temática do texto de vocês. Então, olha só. Este antecipa a expressão. Eu só coloquei aqui, ó, para vocês observarem aqui. Que expressão? Que expressão? Olha, preste atenção. Tá pequenininho, mas dá para visualizarem. Olha. Assim, o constante controle de dados submeterá os indivíduos a este grave problema. Tá certo? Tá certo, professora? 2 pontos. A manipulação do comportamento. Entenderam aqui? Olha, este ainda vai ser dito, tá? Este grave problema vai ser dito, vai ser a manipulação, tá bom? Então, aqui, basicamente, para vocês já entenderem. O esse retoma o que já foi dito, é tanto que está aqui o exemplo, ó. Vamos apagando aqui, ó, para vocês observarem a diferença. Tá fácil, ó. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito. Qual é esse direito? Professora Rosilene, por que é esse? Gente, esse direito, ele foi inferido aqui, ó. Ó, o direito está bem aqui na Constituição Federal, tá bom? A Constituição Federal de 1988 assegura a todos nós a liberdade de crença. Então, aqui é um direito, liberdade de crença. Então, esse direito e não este direito, tá bom? Só poderia ser este direito se você ainda for mencioná-lo. Ó, depois. Então, sempre aprender. Esse foi dito, este vai ser dito, tá bom? Beleza? Mas aí ainda existem algumas outras regrinhas que precisam ser esclarecidas, tá bom? Para que vocês não confundam. Vamos lá. Essa regrazinha eu quero que vocês aprendam que dá certo. Existe primeiramente a regra para o este, depois as regras para o esse. Vamos começar para o este. Olha só. Minha gente, o pronome este, ele sempre, dependendo do que você vai colocar, ele vai antecipar alguma palavra ou expressão. Nós vimos isso, tá bom? Então, existem 2 condições. Olha, para o este tem 2 regras e para o esse só tem uma. Então, vamos lá? Ah, professora, tem 2 regras, a senhora só disse uma, é verdade. Eu disse a mais comum. Mas essa aqui pode acontecer. Dentro do texto, esta palavra, este pode ser esta, tá bom, minha gente? Quando eu digo este, suas variações. Pode ser este, esta, estes e estas, tá bom? Lembrem das flexões. Olha só, este pode ser colocado no texto, fazendo referência ao texto, no tempo e no espaço, de proximidade. É tanto que eu falo assim, esta semana, não é isso? Por que que é esta semana? Porque eu estou fazendo referência ao momento aqui, agora. Esta semana. Então, é proximidade que? No tempo, esta semana. Este país no qual vivemos, este país, porque é aqui, Brasil, espaço, tá bom? Então, vamos lá. Regra 1, professora. Destrinche isso aqui nos exemplos, vamos lá.
Proximidade no texto. Preste atenção. Onde serem estabelecidas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos. E lembrando, eu uso esses pronomes para evitar repetições. Está correto isso? Ó? Estes tendem a ser negligenciados pelo Estado. Digam para mim, só voltando aqui, digam para mim que palavra, preste atenção, a senhora disse, não vamos confundir, aqui o pronome este não vai antecipar nada, ele vai fazer referência a um termozinho próximo dele. E pode, quando for noção de proximidade, a palavra está bem pertinho, é o este, agora tem que observar a regra. Vamos lá. Quem representa estes aqui? Quem são estes que tendem a ser negligenciados pelo Estado? Porque a pessoa usou, o aluno usou, porque ele não quis repetir de novo a palavra. Aí ele usou o pronome no lugar. Quem são estes aí? Vou ler de novo. Onde serem estabelecidas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos. E aí, Milena? Estes tendem a ser negligenciados pelo Estado. Quem está sendo negligenciado? Hein? Respondam aí para mim. Idosos, está aqui, ó. Então, preste atenção. Ai, professora, eu pensei que era esses. Mas aqui é questão de proximidade dentro do texto. Então, a proximidade, a noção de proximidade dentro do texto, vocês podem fazer isso, tá bom? Estes, e inclusive aqui está no lugar de idosos, funciona até como sujeito da oração, tá bom? Professora, eu posso dizer estes cidadãos, estes, não precisa mais, minha gente. A própria noção de você usar o este, o corretor já sabe quem esse este faz referência. E preste atenção, o termo é bem próximo, tá? Literalmente próximo, tá bom? Então, prestar atenção. Brasil e China são exportadores. Aqui é uma outra condição. Esta produz carne e aquele produz soja. Quem é esta e quem é aquele? Vamos lá. Quem é esta e quem é aquele? Aqui tem aluno que não usa essa condição porque ele se confunde, tá? Vocês vão colocar essa estrutura. Brasil e China são exportadores. Só que você precisa ainda acrescentar alguma coisa sobre eles. E você não quer repetir Brasil e China. Não quer. Pronto, se não querem, não tem problema. Agora precisa saber. Vamos lá. Quem é esta, minha gente? Qual dos dois países é feminino? Eu digo é o Brasil, é a China. Quem é que é esta? Ó, China. Quem é aquele? É quem? Brasil, tá? Professor, é comum? É comum nós utilizarmos isso e encontrarmos. Mas é preciso que o aluno tenha essa noção aqui. Aqui é uma proximidade dentro do texto, mas ele precisa fazer essa menção. Professora Rosilene, não entendi por que é aquele. Sabe por que é aquele? Porque aquele faz referência ao que está mais distante, tá? Aquele, em relação ao espaço ou ao tempo, faz referência a 10 ou 20 anos, tá? Aquele ou naquele século, tá? 18, então está muito distante. Tudo que for aquele faz referência a algo no espaço e no tempo distante. O este é tudo que está próximo a mim, tá bom? Então, nesse sentido aqui, está correto. Esta é quem? A China. E aquele, professor, Brasil. Professor, mas é esquisito, não é? Não, pode ser, galera, esquisito, mas é correto. É gramaticalmente. O que o corretor leva em conta é exatamente o que está prescrito na gramática. Ele não quer saber se está bonito ou feio, não. Pode estar feio, mas pode continuar levando, tá bom? Então, aqui foi proximidade no texto. Agora, proximidade no tempo, eu já disse para vocês, esta semana, porque é agora. Este país é porque é o nosso, sul-americano. Então, proximidade no espaço, tá bom? Então, aqui foi a primeira condição e o primeiro uso do este dentro da redação de vocês. O segundo, nós já mencionamos. O este, né? O este, nós já mencionamos, ele faz referência ao quê? Quando você quer antecipar alguma palavra, ou alguma ideia, alguma expressão. Antecipar.
O pensamento de Karl Marx foi este. Não é assim, Milena? Aí eu digo 2 pontos o que foi. Tá ok, tá bom? É retomando ou antecipar, aliás, não é retomar, é antecipar o que ainda vai ser dito, beleza? Então, ok. Aqui faz só uma referência que esse corretor, ele diz que não serve, ele diz assim, repare que o este serve para retomada por proximidade, beleza. Se ele não estiver acompanhando um substantivo, portanto, a frase abaixo estaria errada. Ele considera errado sim. Preste atenção. Na realidade, ele está correto. Isso aqui gerou uma redundância. Beleza? Vamos lá. Onde ser estabelecidas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos, estes cidadãos não precisa. Você não precisa usar o pronome este acompanhando um substantivo. Por quê, professora Rosilene? Porque só o fato de você usar estes já é o suficiente para este, para esta palavra, para esse elemento coesivo substituir cidadãos ou substituir idosos ou qualquer expressão equivalente. Não precisa dizer estes cidadãos, não precisa. O corretor, a partir do momento que ele lê, estes tendem a ser negligenciados, estes aqui são essas pessoinhas aqui, ó, os idosos. Não precisa dizer estas pessoas, não precisa, tá? Para você fazer referência ao que está próximo, vocês coloquem só o este, tá? Ou esta, ou estes, né? Ou este, conforme a palavra que antecede, beleza? Não vão colocar sem concordância devida, não, que está errado. Não pode, tá bom? Então, olha só, ele só deu a dica aqui, ó. Há 2 formas de corrigir aquela frase. E eu já dei uma das formas. É só tirar o substantivo cidadão, nós tiramos. E o pronome fica legal. Estes tendem a ser negligenciados pelo Estado, tá? Vamos só lembrar. O Estado com letra maiúscula, né? Quando faz referência a quê? O Estado com letra maiúscula? Na redação, Estado, Federação, né? Estado, Federação, tá? Então, olha só. Aqui é só para dizer que, se eu tirar o substantivo, fica estes tendem a ser negligenciados, beleza? Professora, mas se eu quiser esses? Ah, tudo bem, agora tudo bem, esses cidadãos têm. Ele não admite o corretor, é depois do pronome este você colocar um substantivo, ele não admite. Agora, se for o pronome esse, ele admite, tá? Esses cidadãos aliás, tendem a ser negligenciados, tá bom? Então, a princípio, ele dá essa regrazinha, mas tentem usar essa que é correta, ou, se preferir, essa, tá bom? Vamos, então, preste atenção. Agora, nós temos a regra 2 do este, ou esta. Preste atenção. Ou isto, tanto faz. Agora, ele vai antecipar. A expressão vai antecipar. Se a corrupção se mantiver, o Brasil conviverá com este problema. Não esqueçam isso na redação, não. E vocês vão usar muito. Porque a redação, ela se norteia, ela se permeia diante de uma temática social. E a temática social é permeada por problemáticas, tá bom? Não tem como. Já é uma coisa estigmatizada para o Enem. Trabalhar uma causa, trabalhar uma problemática social para que o aluno, diante da estrutura, ao final, tenha a condição de propor uma solução para aquela problemática, beleza? Então, essa regra 2 aqui já é diferente. Essa aqui é para antecipar, ó. Tá bom? Aqui nós mencionamos aquele quadrinho, aquele esquemazinho antes, ó. O esquemazinho que é posto antes trouxe as duas. Quando você usar o este, com referência aos termos que estão próximos a ele, tá? E aqui quando ele antecipa. Pronto. Morreu Maria Preá, 2 regras. E o esse só tem uma regra. Só tem essa. Retoma a palavra que foi dita. Aprenderam? Retoma a palavra que foi dita. Não tem erro aqui, beleza? Então, reforçando aqui, a outra regrazinha do este, antecipa, beleza? Antecipa. É tanto que ele colocou aqui. Há pessoas que dependem, ele colocou inclusive outras expressões que os alunos às vezes não querem usar. Minha gente, vocês podem encontrar aí a preposição com pronome. Existe disto? Existe. Existe deste? Existe. Existe desta? Existe. Como, professora? Olha, eu pego o pronome... Vixe, esse aqui não presta, não. Eu pego
O pronome está aqui, ó. O pronome esse. E eu pego a preposição de. De mais esse é o quê? Você não vai dizer de esse país. Você vai dizer desse país, tá? Então, a população negra desse país. Você não vai dizer a população negra de esse, beleza? Então, aqui existe uma contração de mais esse, desse. E aí, entra na mesma regra. Ele está dizendo aqui, ó, há pessoas que dependem disto. Qual é o disto? Da fama. Muitas famílias no Brasil vivem deste modo. Que modo? O modo vai ser dito ainda, tá bom? Então, prestaram bem atenção, tá? Aqui ele colocou dizendo aqui, fechamos, portanto, a regra do este. Vamos agora apenas à regra do esse, que é somente uma. Então, preste atenção. Onde ser estabelecidas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos, essa parcela. Cuidado que aqui está correto. Olha, estão lembrando a diferença? Sabe por que pode ser essa ou esse? Porque está acompanhando um substantivo. Aí pode. Mas se não tivesse isso aqui, aí vocês poderiam colocar só isso, tá? Estes. Tá vendo a diferença? Estes, tá bom? Estes tendem a ser. Então, o esse pode ser usado se ele acompanhar um substantivo. O este não pode acompanhar substantivo, ele fica no lugar do substantivo. No lugar. Não repitam mais porque gera redundância, tá bom? Então, olha só. Preste atenção para vocês não confundirem os dois usos. Onde é que está o ponto-chave aqui? Vamos prestar bem aqui atenção. Ele colocou para nós assim, certo e errado. Vamos ver se vocês concordam. Por que as duas construções estão corretas? E essa está errada. Essa está errada. Vamos lá. Vamos ver se bate com o que nós vimos nas regras. Está aqui, beleza. Nós já vimos a mesma frase dos idosos. Estes tendem, beleza. Estes, proximidade no texto. Está aqui, idosos. E eu não preciso colocar mais nada aqui. Só o verbo e acabou. E segue. Tá correto. Beleza, passa para cá. A mesma construção, aí aqui tem no lugar de este, agora é essa parcela. Essa parcela são essas pessoas aqui. Tá correto. Aqui pode. Vamos lá. Agora aqui tá errado. Ele coloca, porque a pessoa colocou, foi esses tendem. Não. Tem que o idoso saber que próximo é estes. Estes tendem. Só poderia ser esse se eu colocar um substantivo. Essas pessoas, tá? Esses cidadãos, tá bom? Essa parcela, aí pode. Mas se não tiver um substantivo depois, encerra. Não pode ser esses. Tem que ser este e é observado dentro do texto, beleza? Eu sempre digo que as duas competências que os corretores precisam ser bastante atentos nas duas que fazem referência às regras gramaticais. Precisa. Minha gente, e olha que eles dão 100 redações por dia, o corretor. Mas tem corretor que corrige 300 por dia. Por dia, é loucura, né? 300 redações por dia, a R$3. 3 e pouco, né? Então, assim, na realidade também quem já tem habilidade, rapidinho, tá? Tem corretor que não perde uma vírgula. Ele não perde uma vírgula. Tudo bem. De repente, tem uns que são um pouquinho relapsos, mas não vão por isso não, tá? O importante é que você atenda ao que a própria banca coloca para o corretor, tá bom? E a FGV não dá moleza a ninguém. Quem corrige as redações de vocês é a FGV, Rio de Janeiro. Quem corrige é ela, tá? Então, não se iludam, tá? Então, olha só. Aqui foi só mais alguns exemplos. Se a corrupção se mantiver, o Brasil conviverá com a desigualdade. Esse problema, tá vendo como está correto? Tem que ser esse mesmo, porque eu coloquei um substantivozinho, tá? Mas se não tivesse, poderia ser este, não tem problema. Aqui está correto? Está correto. Há pessoas que dependem da fama. Desse modo, correto. Muitas famílias no Brasil vivem abaixo da linha da miséria. Desse modo, tudo ok, beleza, tá bom? Então, é só você fazer esse comparativo aqui, minha gente, ó. Quem antecipa é o este, não é? O este não antecipa. Quem faz referência ao que ficou para trás?
É o esse, não é assim? Então, vamos ver se está tudo beleza aqui. Olhem para mim e olhem para isso aqui e vejam. Ó, se a corrupção se mantiver, o Brasil conviverá com este problema, desigualdade. Tá beleza? Tá. Vamos lá, professora. Este, ó, à frente. Beleza. Há pessoas que dependem disto, o quê? Fama, para frente. Muitas famílias no Brasil vivem deste modo, para frente. Aqui eu botei a seta mais para frente, né? Porque não deu espaço. Tudo para frente, ó, frente, antecipa. Agora o esse. Se a corrupção se mantiver, o Brasil conviverá com a desigualdade. Esse problema, aí pode. Esse problema, beleza? Há pessoas que dependem da fama, também desse modo. Muitas famílias no Brasil vivem abaixo da linha da pobreza, desse modo. Então, dá para vocês perceberem, basicamente, tá? Como vocês devem utilizar. Aqui, rapidinho. Professora, posso usar artigo indefinido? Pode, gente, pode. A gente chama de processo de artigos definidos e artigos indefinidos, definitivação, pode, normal. Professora, porque o artigo indefinido, ele gera, se eu disser um país, professora, gera uma certa imprecisão, não é verdade? É melhor eu dizer o país, não é verdade? Mas você pode, Vitor, dependendo da intencionalidade de quem está escrevendo, de como constrói. Só para vocês perceberem que os artigos definidos, eles têm uma semântica de trazer precisão, define, tá? Especifica. O homem é diferente de um homem, tá? Um homem adentrou a minha casa, o homem adentrou a minha casa. Geralmente nós fazemos isso, quando eu coloco o ó, é porque faz referência a um homem do qual eu conheço, então eu suponho quem seja. Por isso que eu defino. O homem adentrou a minha casa e roubou o meu computador. Ok, então basicamente quando eu menciono o uso desse artigo definido, da ideia precisa. Eu sei de quem se trata. Quando eu digo um homem, gera uma certa imprecisão, indefinição. Mas pode na redação, sem nenhum problema. Tá aqui os exemplos, tá bom? Artigos definidos, tá? Vocês podem usar normalmente. Artigos indefinidos. Vitor, se eu disser, há de se definir estratégias para evitar o controle de dados, uma delas, tu não vai colocar artigo indefinido, não. Aliás, definido não, aqui não cabe a, não. Que não cabe a delas, poderia. Cabe e é perceptível e é adotado e pode. Uma delas poderia ser, tá bom? Se eu disser, o controle de dados precisa ocorrer de forma ética. Um caminho para isso, professora, está correto, não precisa dizer o caminho, tá? Um caminho para isso seria a publicidade da coleta das informações por parte das empresas, tá bom? Inclusive, aqui denota até uma proposta de intervenção, né? Aqui já dá indício a uma proposta de intervenção. A gente costuma dizer que a proposta de intervenção de vocês, ela pode ser diluída nos outros parágrafos, né? Tem alunos que vai apontando já alguns indícios da proposta de intervenção. Basicamente, pode ter sido aqui na redação de 2019, tá? Ou 18 ou 19, esqueci aqui o qual foi, tá? Que falou sobre manipulação de dados, tá? Na internet, não me recordo, mas parece que foi 2019 mesmo. Ou 18, minha gente, confirme, 18, né? Estão confirmando, beleza. Ok, tá bom? É que 2020 foi... Não, 2019... Não, 2020 foi o estigma, doenças mentais. 2019, cinema. Ah, foi mesmo. A democratização do acesso ao cinema, foi isso mesmo, beleza. 2018, a manipulação de controle de dados. Tá? Então, ok. Pois vamos lá, continuando. Olha, eu trabalhei isso aqui no início do ano. No início do ano, não, minha gente. Primeiro semestre, quando eu comecei com as regras, fazendo referência à Convenção da Escrita, tá? E eu me recordo que eu trabalhei acentuação, ortografia, emprego do hífen, lembram? E eu trabalhei a parte de semântica também, que era o quê? O que é semântica? É a capacidade que nós temos de estabelecer para uma palavra determinados sentidos para ela, tá? E dentro do estudo da semântica, a língua portuguesa nos dá condição de usarmos as palavras sinônimas.
Por que ela nos dá essa condição, a língua portuguesa? Exatamente por ser um caminho de evitar repetições. Lembra dos exemplos que eu já dei aqui? Brasil, nação, país, república, assim por diante. Então, as palavras sinônimas, elas representam um caminho para você evitar a repetição das palavras. Tá aqui, ó. Indivíduos é a mesma coisa de cidadãos, tá bom? São palavras sinônimas, tá bom? Pode usar o que é a perífrase, professora. Perífrase é quando você quer dizer algo de alguém ou de um autor de forma indireta, tá? Quando ele diz, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo o Baumel, não sei, Baumel, Baumel, sei lá, a pronúncia, tá? Então, aqui é só para dizer que as palavras sinônimas serão essenciais e que vocês podem utilizá-las, tá bom? Também, vocês podem utilizar aquelas duas formas que, quando eu trabalhei com vocês. Hiperônima é quando o sentido parte do geral para o específico, tá? As palavras hiperônimas. Eu já vou mostrar como é que acontece. As hipônimas é o contrário. Ela começa da específica, vai para o geral. Opa, professora, é uma dica. Podem usar sem medo de ser feliz, tá bom? Vocês vão usar muitos autores na redação? Sim, que são as referências, não é? Pois pronto. Digamos que eu citei esse autor. Olha, minha gente, se eu colocar, como dissera Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, aí tem o autor, o autor ensina que a realidade colonial do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, tá? Essa temática vale muito para uma questão, digamos aí, a questão do negro, né? O contexto hoje, a inserção do negro no atual contexto brasileiro, seria uma referência interessante, né? Em relação a essa obra. O que é que eu quero dizer para vocês? Aqui, preste atenção, aconteceu o quê? Qual é a palavra de sentido geral? É Gilberto ou é o autor? Qual palavra tem sentido geral? Hein, Vitor? É só esse Gilberto que é autor? Só ele que é autor? Autor é qualquer o quê? Qualquer pessoa que na condição de escritor escreveu algo ou disse algo, não é verdade? Produziu uma obra. Olha, aqui pode ser Gilberto Freire, aqui pode ser Karl Marx, aqui pode ser Fernando Pessoa, aqui pode ser José de Alencar. Agora, todos eles recebem o nome de quê? De autor. Então, aqui partiu do específico para o geral. Pronto, minha gente, na redação, não tem problema. Quando você não quiser mais repetir o autor, o nome dele, vocês colocam o nome autor. Beleza, morreu Maria Praia e dá tudo certo, tá? Outra aqui, o Poder Judiciário, tá? Há quem diga que vocês usarão os três poderes. Tem alunos que confundem a função dos três poderes, né? Mas aí, um passarinho me disse ali que disse que o corretor não pode. Ele pode levar em conta se vocês trocarem a função, tá? Eu acho meio estranho. Poder executivo, vamos ver. Quem cria as leis dos três poderes? O poder legislativo. Quem fiscaliza as leis para serem cumpridas? E faz valer o que tem na Constituição Federal? O poder o quê? Judiciário. E quem executa? Quem executa, já está dizendo, poder o quê? Executivo. Aí de lá diz assim, se o aluno de repente mudar aí as funções, pode considerar. Não leva em conta não, minha gente, aprendam. O que é a função do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Vocês vão usar muito, tá bom? Então, o poder judiciário condena a justiça com as próprias mãos, mas há ineficiência nas funções desse órgão estatal. Pronto. Olha, poder do judiciário e órgão estatal. Quem tem sentido geral? Órgão estatal. Quem tem sentido específico? Poder judiciário. Tá bom? Porque acima do poder judiciário a gente delimita e designa como órgãos estatais, tá bom? Então, aqui é só para dizer que são palavras, minha gente, do mesmo campo semântico. É a única coisa que eu quero dizer para vocês, tá bom? Esquece hiperônima, esquece hipônima.
É porque eu quis dizer. Mas o importante é isso aqui, ó. Se estão no mesmo campo semântico, usem. Só não pode repetir, tá bom? Aqui tem outras expressões também, que, na realidade... eu quero falar dessa parte das siglas, porque já me perguntaram. E também eu acho que vocês já tiraram essas dúvidas com Silvia Helena das siglas na redação, né? Estão lembrando que você pode usar a sigla, que são as siglonímias? Sabem disso, né? Mas qualquer sigla pode ser usada? Quais são as siglas que vocês podem usar? Que pode usar sigla mesmo. Não precisa dizer o que ela significa. Sabe quais são as siglas? As consagradas. Consagradas, tá? Consagradas, a gente costuma dizer que são aquelas em que a mídia como um todo, ela considera e ela faz menção quando faz um noticiário, tá bom? A ONU é uma sigla consagrada? É, Lígia? É. A ONU, o IBGE é uma sigla consagrada. Agora, Lígia, digamos que tem uma sigla nossa aqui no Piauí. Ela não é consagrada, porque ela é só nossa. Ela não é consagrada nacionalmente. Aí o William Bonner não vai saber, um exemplo, né? Por isso que ele não usa. Ele só vai usar se ele fizer alguma referência à notícia do Piauí. Então, a siglonímia pode ser utilizada. Olha, aqui, na realidade, vamos só voltar aqui, ó. Esses nomes aqui, é só para você fazer referência, ó. Esse problema é porque já foi dito, né? Tem aqui. Esse desastre, a gente chama de remissão metadiscursiva, é quando o aluno faz referência a algo que já foi dito e ele já faz uma condição de juízo de valor. E geralmente vocês vão fazer isso o tempo todo, tá? Aí aqui, na nominalização, é porque existe na língua portuguesa um processo chamado de derivação imprópria, é quando você transforma qualquer palavra em substantivo. Por exemplo, ó, se eu disser o andar da moça, tá? É esquisito. A gente chama isso aqui de processo de substantivação porque andar é verbo, tá? Mas nessa condição aqui, andar é um substantivo, processo de substantivação. Então, a gente chama que na língua portuguesa existe essa capacidade. Através de um artigo, você pode transformar qualquer palavra em um substantivo, tá? Processo de substantivação. O que é que essa pessoa fez? Controlar é o verbo e controle é o nome. Geralmente, os verbos, para cada verbo existe um nome, tá? Verbo é ação. Amar. E tem um nome para o amar, é o amor. Dançar é uma ação. Existe um nome para dançar. Dança. Tá vendo? Então, logicamente, existe. Aqui é para não repetir, controlar. O aluno fez como? Muitas empresas têm como estratégia controlar os dados dos usuários da rede. Esse controle, tá beleza, não tem problema. Tá bom? Controlar, controle, ó. É beleza. Aqui, minha gente, ó. A pessoa usou a sigla, ela não quis mais repetir. Beleza, Lígia? Ó, preste atenção. O Ministério Público Federal tá aqui, beleza. Onde é que tá novamente aqui, ó? Em vez de ela repetir o nome todinho, ela usou a sigla. Pode? Pode. Tá? Esse processo aqui pode. Aqui ela colocou a ONU, o candidato colocou a ONU. E aqui lá no finalzinho ele colocou Nações Unidas. Tá beleza? Tá beleza. Não tem problema. A siglonímia é uma forma de você evitar a repetição novamente do nome, tá? Então, em vez de usar o Ministério Público Federal, eu posso usar MPF? Pode, sem medo de ser feliz. É uma sigla consagrada, beleza? Ok. E para finalizar, nós vamos para os operadores argumentativos. Eu prometi para vocês que eu traria uma tabelazinha das conjunções. Eu lembrei, está aqui, todas as conjunções coordenativas, né, as subordinativas, e que vocês, consequentemente, usarão. Também sem medo de ser feliz. Minha gente, ó, aqui vai ter vários exemplos, mas olha só. O que é que vocês vão precisar? Esses operadores argumentativos, eles estão dentro do texto. E eles serão observados, beleza? Pois vamos lá. Existem operadores argumentativos que eles vão dar ideias de contradição. Entretanto, dá ideia de contradição, todavia, mas, porém, dá. Existem alguns operadores, tá? Argumentativos que dão ideia de conclusão. Portanto, logo, por conseguinte, então, beleza. Existem aqueles operadores que dão ideia de adição. O i, não é?
o não só, mas também, da ideia, não é isso? Da ideia de adição, ou seja, mais uma ideia acrescida, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos, digamos assim, para vocês verem na redação, tá? Olha, geralmente, quando eles chamam isso de contradição, eles chamam também de quebra de expectativa. Porque, olha só, a partir do momento que você usa uma contradição de algo que foi dito por um determinado autor, por uma questão de notoriedade de um certo autor, quando o aluno contradiz, ele acha beleza, é sinal de que você compreendeu o que o autor quis dizer, porque você está contradizendo, tá? Você pode contradizer dizendo que aquilo que foi plantado ou dito por aquele autor, tá? Não se concretiza na prática, tá? Não acontece, obviamente, no atual contexto nosso. Então, você está fazendo o quê? Você está quebrando a expectativa, está contradizendo. Então, olha só, a quebra de expectativa, contradição, beleza. Serve para realçar a argumentação no Enem e deixam nítidas as críticas e os problemas sociais, tá? Geralmente, quando você contradiz, se esmera aí, portanto, uma crítica que vocês podem fazer, que vocês vão refutar um pensamento de um autor, é contradição. Aqui é onde vocês precisam usar o conectivo corretamente, beleza? Quando for a conclusão é o quê? É a confirmação, é o desfecho de tudo, tá? Também lembrando, ele vai ser, esse operador aqui, ele vai ser essencial aqui, tá? Lá, exatamente na construção da tua proposta de intervenção. Não basicamente precisa e obrigatoriamente começar, não. Não precisa. Aqui você pode estar incrementando e, portanto, pode estar lá no meio sem nenhum problema. Contanto que tem que ter uma expressão que denota a conclusão. Professora Rosilene, mas a gente pode usar esses conectivos de conclusão nos fechamentos parágrafo, Vitor? Pode e deve. Todas as vezes que vocês quiserem fechar uma ideia, um argumento no D1, no D2, se vocês querem fechar a ideia, vocês podem usar, tá? Os argumentos operadores argumentativos chamados de conclusão, tá? Adição é quando você vai acrescentar uma ideia. Então, aqui estão os exemplos, ó. Tá vendo aqui um exemplo? Vou ler só o primeiro. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro. Pode pescar? Professora, eu gostei dessa expressão. Posso pescar? Pode. Pesca e bota, minha gente, pelo amor de Deus. Tá? Ó, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro. É uma característica legal para a Constituição, tá? Sabe por quê? Porque a Carta Magna já está batido. Minha Constituição é Carta Magna, tá? Então, vamos acrescentando coisas novas, tá bom? Aí, presta atenção, foi o que o aluno fez. Norma de maior pererê parará. Assegura a todos a liberdade de crença. Vamos lá. Opa, entretanto. Opa, ele botou entretanto, esse aluno. Gente, ele vai contradizer, professor? Vai! Sabe o que, é que ele vai dizer aqui? Ó, entretanto, sentido o quê, minha gente? Entretanto, Lígia, sentido o quê, ó? Contraditório. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. Aqui foi o tema de 2016. Intolerância religiosa, né? Foi um tema legal, os alunos gostaram demais desse tema. Quando viram, tá? Os temas que eles sempre, eu acredito que eles incrementaram mais nos últimos anos, né? Vieram uns temas meio aqui, meio acolá, como diz o Matuto, mas deu para sair. Mas trabalhar a lei seca, tema fácil, né? Lei seca, né? Tema fácil, né, Lígia? Tolerância religiosa, fácil, beleza, tá? Inclusão de surdos na escola, ótimo, beleza. Aí, quando chegou na complicação da manipulação dos dados, né? Que foi falar de logaritmos. Gente, tem a matemática aqui, tá? Mas era, né? Tinha uns textos motivadores que serviam de embasamento explicando o que seria isso, tá? Inclusive, os alunos ficaram se matando no ano passado com estigma. E estigma estava no texto motivador. Dizia o que era estigma, tá? O que é que significava a palavra. E aí a gente tem que se ligar que às vezes tem dicas nos próprios textos motivadores. Então, aqui, minha gente, é sentido contrário, tá? Ele quis dizer que o que a Constituição assegura
não acontece na prática. Por que que não acontece, Vitor? Porque nós prezamos e achamos que só existe uma religião que é melhor ou uma melhor do que a outra. E nós estamos vivendo em um país laico. Não é isso? Eu professo minha fé, mas eu tenho que respeitar de cada um. E até quem não crê, eu preciso respeitar, né? Eu tenho até que tomar cuidado, porque eu costumo sempre nos meus momentos falar, introduzir falando isso. Já me disseram que em momentos formais a gente não usa, né? Porque tem que respeitar, é um país laico. Então, ok. Então, olha só. Entretanto, sentido contrário. Ó, no entanto, também sentido contrário. Pode usar, beleza. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras. Ô, nome bonito, subjugue, né? O que é subjugue? É achar que a outra é o quê? Eu estou aqui, então a outra não serve. Diminuir a capacidade da outra, né? De modo a assegurar direitos constitucionais aos indivíduos, ocorre que o Estado brasileiro também denota contradição. Beleza? Olha só, outros exemplos aqui. Então, aqui entender a contradição. Aqui tem a conclusão. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, tá? Então, nesse sentido da ideia de conclusão. Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar, para amenizar, né? Para mitigar, para tentar resolver, tá? A intolerância religiosa, tá? Para diminuir. Então, ideia de conclusão também, o pois, ó. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjuga as outras. O que deve, pois, esse pois, ele pode ser conclusivo e pode ser explicativo. Qual é a dica? Quando ele vem depois de um verbo, ele é conclusão. Quando ele vem antes, pois, deve, aí não, aí ele é explicação, tá bom? Sempre depois de um verbo, esse pois é conclusão. Aqui, dá ideia de adição, tá? Então, aqui, ó, se eu digo o individualismo, ó, ideia de adição, minha gente, ó, é uma das principais características. E o maior conflito da pós-modernidade, consequentemente, da ideia de adição, tá? Então, todas essas outras que a gente vai observando, tá? Que vocês podem colocar. Então, aqui tem alguns, ó, mas não se preocupe nem que eu já coloquei na frente. Quais são os operadores de contradição? Porém, contudo, entretanto, no entanto, ocorre que, posto que, apesar de, embora, todavia, aqui está misturado as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Mas existem algumas conjunções subordinativas que elas dão ideia, sim, de contradição, que são as concessivas, tá? Aqui, quais são os operadores argumentativos que vocês podem usar que dão ideia de conclusão? Nesse sentido, nesse viés, logo, portanto, pois, depois do verbo, então, de adição. Nós colocamos aqui, a esse respeito, sob uma primeira análise, não só, mas também. Esses aqui dão ideia de alternância, que a gente chama de paralelismo sintático. Ora o Brasil ganha, ora o Brasil perde, tá? Então, pensamos assim, dá a ideia de alternância, mas o autor considera que você está estabelecendo uma certa situação, uma além da outra. Então, ele diz que dá essa ideia, né? Essa ideia de adição, de ênfase, tá? Então, tá aqui o quadrinho que eu trouxe para vocês. Olha, preste atenção lá, as conjunçõezinhas estão aqui no meio, tá? Olha, agora, só um detalhe. Muito cuidado para nós não usarmos, eu já pesquisei, só para vocês entenderem o sentido. Por que a gente chama de conjunções de operadores aditivos? Dão ideias de quê? Qual é a semântica? Adição. Tá aqui, ó. O i é o mais comum, mais ainda, mas também, tudo dá ideia de adição, tá? Então, mas também, cuidado. Professora, mas esse mais aí pode? Minha gente, o mas sozinho é sentido contrário. O mas com o também não é sentido contrário. É sentido de soma. O cantor não só dançou, mas também cantou, pulou no palco. Tá vendo? Mas também ideia de soma.
tá? Então, colocamos aqui. Gosto da cidade, mas também do campo. Ó, Lígia, não é sentido contrário. É sentido de adição. Adversativas. Quais são as conjunções, os operadores? O mas, o porém, o todavia, o entretanto, o contudo, no entanto. Então, o exemplo à frente. Está presente na escola, mas não gosta da aula, tá? Outra, essas 5 aqui é exatamente as coordenativas. Alternativas, ou, já, ora, quer. Pode usar naturalmente, tá? Ou estuda ou não terá bons resultados. Conclusão. Olha, eu vou logo circular. Vocês vão usar essa aqui, vão usar essa e vão usar muito essa aqui, tá? Também as explicativas. Mas eu vejo mais com maior recorrência são esses conectivos aqui. De adição, adversidade e conclusão, tá bom? Então, a conclusivo, logo, tá vendo? Então, o portanto, por isso. Lembrando que o pois após o verbo, tá? Então, tem aqui, quero ser aprovado, logo estudarei muito. Então, preciso estudar. Isso aqui é uma conclusão. Se eu quero ser aprovado, eu preciso de algo, né? Então, logo estudarei muito. Explicativas, o próprio nome já diz, né? O mais comum conectivo é o porquê que vocês usam. Porquê, né? O que, o pois antes do verbo. Então, se eu digo, gostei do livro porque era romance, tá? Estou fazendo uma inferência, uma ligação. E por que são chamadas de conjunções, professora? Porque são conectivos que ligam. Ligam 2 orações, ó. Eu gosto da cidade, é uma primeira oração, mas também gosto do campo. Aqui é porque houve uma elipse, né? Ó, gosto da cidade, mas também gosto do campo. Tá? Existe essa figura de linguagem aqui que nós podemos utilizar, que é você omitir um termo que já foi posto antes, tá bom? Então, é só observar que todas as ideias aqui das 5 conjunções coordenativas. E as outras que vocês usarão também estão aqui. Acredito que as mais usuais são causais. Por quê, professora Rosilene? Porque se nós vamos trabalhar temáticas, tá? Temáticas que trazem uma sequência de situações problemáticas e que requer, portanto, solução, vocês trabalham, sabe o quê? Causa, e qual é a outra coisa que vocês trabalham? Consequência, tá? Geralmente, para toda causa, preste atenção, elas estão ambas interligadas. Olha, eu costumo dizer sempre que toda consequência, ela vem de quem? Ela vem de quem, a consequência? Ela foi ocasionada. Então, a consequência vem de uma causa. E a causa, ela gera o quê aqui? Ela vai gerar uma consequência. Então, a gente diz que existe uma relação intrínseca. Para toda causa, uma consequência, para toda consequência, uma causa. Professora, a senhora pode dar um exemplo para que a gente possa entender? Vamos lá, essa relação, como vocês usarão o porquê no sentido de causa ou consequência, é interessante a gente saber essa diferença. Se eu colocar, por exemplo, olha, a rua ficou alagada porque choveu bastante. Vou separar aqui as 2 orações. Quem é causa e quem é consequência? Dá para vocês saberem, né? Essa aqui ficou fácil de vocês identificarem. Quem é causa e quem é consequência? É um exemplo simples. Só para vocês observarem que essa relação de operadores argumentativos de causa e consequência vocês usarão. Vamos lá. Minha gente, o que é que acontece primeiro? A consequência? O que é que acontece primeiro? É a causa, tá? Nós estamos vivendo uma pandemia. O que causou tudo isso? Para esse momento, teve uma causa? Um vírus que veio lá da caixa prega. Não é isso? Pronto, eu disse caixa prega, ó, da China. Minha gente, ó. A rua ficou alagada porque choveu bastante. A causa é o quê? É o que a causa? A chuva. Isso. Aqui a causa, tá? Ó, aqui a causa. Inclusive, ó, está iniciada a oração pelo conectivo causal. Por quê? Tá bom?
porque choveu bastante. Aqui é a causa. Qual foi a consequência? O que foi que aconteceu depois? Choveu, 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 choveu. Consequência, a rua ficou alagada. As ruas de Picos ficaram alagadas, tá? Ó, então aqui é a consequência, tá? Aqui é a consequência. Então, olha, para toda causa existe o quê? Uma consequência, tá bom? E toda consequência, ela é oriunda de quê? Ela é oriunda de uma causa. Então, aqui está para vocês, para a gente finalizar, essas conjunções que são chamadas as subordinativas. Então, olha, causa que vocês vão usar. Tem o porquê, o como, já que, uma vez que, tá? Visto que. Tem mais, é porque não foram colocadas todas, tá? Comparação, não acredito que vocês devam usar, mas de repente pode, né? A concessão também usa. A concessão, elas basicamente são conectivos, são conjunções que elas dão ideia aparentemente em sentido contrário, embora mesmo, tá? Condicionais também existem, o se, o caso, a menos que. Conformidade, que a gente chama de conformativas. Olha aqui as conjunções, conforme, segundo. Então, conforme a Constituição, segundo o artigo tal da Constituição Federal. Então, ó, conforme ou segundo, utilizem normalmente. Consecutivas, tá? Que dão ideia, a semântica. Geralmente a conjunção que, quando ela está acompanhada de tal, tão e tanto, né? Ou de modo que, uma vez que. Finalidade. Opa, não esqueçam desse item, que é um dos elementos da proposta de intervenção. Não tem finalidade? 2 As, agente, ação. 2 M's, meio, modo. F, finalidade, tá? E por fim, um detalhamento. Pois quando vocês forem começar a finalidadezinha de vocês, que conectivo vocês usarão? Para que e a fim de que. Não esqueçam não, tá? Colocou o agente, Ministério, vamos colocar da Saúde. O que é que fez? Tá? Criou campanhas e tal por meio das ações televisivas, a fim de minimizar a problemática do bullying na escola. Então, olha só, tá vendo? Aí, a fim de minimizar, não é isso? Ó, porque é a finalidade. Então, dentre os elementos da conclusão, tá? Da conclusão, não esqueça quando chegar na finalidade. Podem colocar sem medo de ser feliz o para quê e a fim de quê. Não esqueçam disso, tá? É o que vai caracterizar de uma forma bem notória para o corretor, que é a tua finalidade, tá bom? Claro, professora Rosilene, não é porque eu vou colocar os 5 que eu vou tirar 200, não. A competência 4, ela é qualitativa, tá? Mas eles observam se tem uns 5 elementos e está bem estruturada. Você garante os 200 pontos, tá bom? Então, proporcional talvez não, mas é interessante, né? A medida que, a proporção que. Temporais, que indica basicamente a semântica em relação de tempo. E aí tem o quando, tem antes que, logo que, depois que. E todos os exemplos especificam, tá bom? Então, galerinha, é o seguinte. Nós concluímos, porque eu precisava fazer isso, fazer essa menção. Esse material aqui, eu coloquei no grupo, mas eu vou repetir novamente no grupo, porque eu acrescentei esse quadrinho aqui e o outro, tá bom? A gente conclui a parte de estudos gramaticais para a competência 4. Segunda-feira, são questões de revisão do Enem. Já começa, tá bom? Não vou mais trabalhar a parte gramatical. Agora nós vamos trabalhar os conteúdos recorrentes na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Só que, depois do dia 15, o Enem é 21. 21 vocês, linguagens, no caso. Da terça até a sexta-feira é só revisão Enem de quê? Linguagens, não é? A parte de redação, a parte de humanas, não é assim? Tudo que vai cair nas duas áreas do conhecimento. Beleza? Então, na próxima segunda-feira, esqueçam gramática e nós vamos trabalhar, eu vou trazer questões. Nós vamos fazer a resolução dessas questões, tá bom? Baseadas exatamente nas temáticas cobradas na prova. A revisão do Enem, ela vai ser dividida entre mim e o professor Ortiz. Por quê? Porque, basicamente, a prova é interpretativa, não é assim? Só que não se enganem, tem conteúdo dentro da prova, tá bom? Nós dividimos os conteúdos recorrentes. Então, uma parte ele revisa, outra parte eu reviso, tá bom?
porque essa parte gramatical aqui foi só para nortear vocês nas duas competências. A prova em si do Enem não se configura, apesar de ter tido uma questão de gramática no ano passado, que foi esse ano, aliás, tá? Tem uma questão, sim, não sei se eu vou trazer, acho que eu coloquei, para mostrar para vocês. No Enem de 2019, teve uma questão de gramática, tá bom? Então, não se iluda que algumas questõezinhas eles podem escorregar para cobrar de vocês. Mas, no geral, não são os assuntos recorrentes, tá bom? O assunto do ano passado foi regência verbal. Caiu. A segunda questão foi sobre regência verbal. O aluno ficou se perdendo e perde a questão se ele não souber gramática para aquela questão. A gente vai revisá-la na nossa revisão aqui, do Enem. Beleza? Alguma dúvida, minha gente? Tá? Então, estamos caminhando para a nossa reta final, tá bom? E com a graça de Deus vai dar tudo certo. Próximo ano teremos aí futuros universitários com a graça de Deus, tá bom? Pois um beijão aí, tá? Para vocês. Até segunda-feira.